Olha, vamos começar aqui pelo pastor, né? Bora. O pastor, vocacionado para o santo ministério, pode ser um político? Pode, mas não convém. Porque, inclusive, no caso, é vocacionado para o santo ministério, mas quer exercer o ministério público, então você vai ter de abrir mão de suas atribuições na igreja, como um líder, como um pastor, para exercer o seu cargo público. Eu não sou a favor de eh, o pastor carregar o seu título de pastor para o meio político. Vote no pastor fulano de tal. Não, vote no candidato fulano de tal. O título pastor não serve na política. Porque eu percebo que ele tá não usando, mas o papel do pastor não é esse. É como se ele tá Exatamente. usando o papel do pastor com a força que ele tem na A igreja para se influência, tornar ele uma exatamente. autoridade que não tem nada a ver com a igreja. Exatamente. Se ele tem influência naquela comunidade como um homem de integridade, de caráter ilibado, ele não precisa do título. Ele dentro da política, dentro da esfera política, o título pastor não serve de nada a não ser para influenciar mesmo, atrair votos de pessoas que são evangélicas. Mas eu não recomendo usar o título porque você acaba meio que prejudicando a igreja. A igreja não é apolítica, né? Mas ela também não pode trabalhar partidarismo. E quando uma pessoa que exerce o cargo de pastor traz o título com ele para a política, ele confunde muita gente, como se a igreja estivesse praticando partidarismo. E não pode, isso não é possível, né? Isso é contra a lei. Então, assim, o nosso irmão, fulano de tal, ele é candidato. Você é livre para votar em quem você quiser, né? É, mas ele não é candidato da igreja. Isso não é, isso não pode ser partidarismo. Igreja não é partido. Igreja é uma instituição suprapartidária. A igreja não pode colocar uma pessoa como candidato da igreja. Ó, esse é o nosso candidato, o candidato da Assembleia, o candidato da ADEM, esse aqui e tal. Não, ó. Nós temos um irmão aqui na nossa igreja que está se candidatando, ou então o pastor fulano de tal, que está entregando suas atribuições, seus exercícios pastorais para se dedicar à vida pública. A partir de hoje, não é mais o pastor, a partir de hoje é o candidato, ele vai ser lá o senador ou o vereador, né, na cidade e tal. Mas ninguém faz isso, pastor. Ninguém faz. Mas esse é o certo. Ninguém faz. Ninguém faz isso. Infelizmente. Eu sou da seguinte opinião quanto à questão de membro da igreja se envolver em política. O pastor, a liderança da igreja, ela deve estar atenta para perceber a vocação política por parte de alguns. Porque política, no meu ponto de vista, até João Calvino enxerga assim, que a política, exercer papel político é vocação. Inclusive, ele diz que é uma santa vocação. E, e o pastor precisa estar observando quem tem essa veia, quem tem essa inclinação, quem tem esse interesse pelo político. Você gosta de política, você quer ser um político, você tem essa vocação, tem convicção disso, então você vai se preparar para isso, você vai estudar para isso. Você vai fazer cursos sobre voltado a essa área do seu interesse, que é a política. Você vai estudar. Você vai entender sobre como que funciona lá dentro. Você vai fazer uma amizade com alguém que tenha caráter, que seja uma pessoa de confiança. Amizade com alguém que já esteja lá dentro para conhecer os bastidores. Você vai se alimentar, respirar sobre isso. Você vai se preparar com os seus princípios, os princípios cristãos. Então, faz parte da missão da igreja preparar esse homem ou essa mulher que tem interesse para o exercício público. Preparar incentivando ao estudo dessa área e preparar para que tenha princípios inegociáveis, para que sejam políticos que façam a diferença como José, como Neemias, como Daniel, como todos estes homens que exerceram papel político, estes reis, né, que serviram a Deus mesmo exercendo papel político, como Davi. Davi não foi profeta, sacerdote, ungido especificamente para isso. Ele foi ungido especificamente para o trono, mas ele conseguiu
ser um homem de Deus, né? Ser usado por Deus, mesmo exercendo um papel político. Daniel, José, governador do Egito, Neemias, né, na restauração. Então, estes homens conseguiram fazer a diferença sendo homens de Deus, foram homens que não se deixaram corromper, não transigiram com a sua consciência em momento algum, né, lidando com a questão política. Então, é importante ter pessoas na igreja preparadas para exercer esse papel. Agora, se é pastor, quer exercer, não convém. E eu não, eu falo isso e falo com muita convicção, viu, Ismael? Tem gente que já falou isso e depois mudou de ideia, mas eu não me vejo. Não me vejo mudando de ideia por uma convicção. Pastor Oséias, candidato a. Eu não consigo. Eu não consigo me ver e não quero mudar de ideia, porque a vocação ao santo ministério é muito excelente. Sim, É muito excelente. sim, Nobre, sim, muito nobre. sim, Embaixador do céu na sim, terra. Então sim. eu não me vejo.